Os benefícios de usar a força pode ser utilizado quando há um ambiente desfavorável entre as partes e existe um poder construtivo baseado em posições ou pensamentos que sejam bem motivados e justificados e onde as táticas são utilizadas para explorar as questões em vez de atacar outra parte. É muito difícil entender isso porque existe sim, até hoje, a resolução à força. Há vezes que as pessoas ficam cegas diante da razão e é preciso que haja alguém que impõe uma força. Mas, quando estamos diante de um problema, há um provérbio que diz que em todos os momentos se pode encontrar uma alternativa. E eles consideraram isso no debate, que é a melhor alternativa para negociar um acordo. Um acordo bem negociado é uma boa alternativa. É a proteção das relações entre as pessoas. Quando se negocia bem, ninguém sai daí descontente. Um ganha, outro também ganha. Os ingleses chamam win-win. Não há aqui win e lose. Quando vamos atrás das alternativas, saem dali todos com ganho. Não há ninguém que sai triste, que não ganhou, porque procuram-se as soluções. E você poderá considerar igualmente você ser outra parte do BATNA, o BATNA Best Alternative to a Negotiation Agreement. Se você considera que você pode ser a outra parte que talvez fosse a negligenciada, se estiveres interessado que o problema seja negociado, muitas vezes leva tempo até se encontrar uma solução em que todos saiam a ganhar, então será melhor. Os ganeses dizem que o poder verdadeiro chega através da cooperação e do silêncio. Há também uma forma de resolver algumas disputas usando o silêncio. É verdade que é muito difícil quando a pessoa se quer manter no silêncio, não diz nada. Mas quando a pessoa está no silêncio, também você não pode bater. Tem que esperar até que haja uma abertura e se possam ouvir algumas palavras. O negociador tem que dominar todos esses aspectos. Quais são as habilidades de um negociador? Para participar bem numa negociação, a equipe da negociação precisa de pensar sobre as táticas e as estratégias, assim como as posições. Quando surgir este problema, qual é a posição? Eu, como mediador, como negociador, qual é a posição que vou tomar? E essas estratégias incluem o quê? Incluem o estilo de comunicação de uma equipe como um todo. Não comunique só com uma pessoa. E quando você for negociador, o negociador tem que escrever todos os aspectos que incorrem durante a negociação. Porque quando se negocia de forma verbal, as pessoas facilmente esquecem. O que disse hoje, amanhã diz que não disse. E muitas vezes o negociador precisa de ter um gravador, porque às vezes não tem tempo de escrever tudo. Vemos que em certos locais da polícia, nos escritores da polícia, há sempre alguém que está a bater quando cada um está a falar. No fim, chama-se cada um para ouvir o que diz e pergunta, está certo? A pessoa diz, está certo, então assina. Se não sabe assinar, põe a sua impressão digital. Não negocie só assim e depois vão-se embora. No dia seguinte, você também pode esquecer o que disse o João.
vais trocar o que disse o João pelo que disse a Maria. Então, é bom escrever. O negociador também tem que estar preparado para as manobras, porque os que estão dentro do conflito também usam de manobras para atrapalhar o negociador, porque cada um quer encontrar a razão. E como é que a equipe vai gerir essas manobras que a outra parte vai utilizar? Primeiro, o negociador tem que ter uma organização para o processo negocial. Na primeira fase, o negociador deve fazer a preparação do processo. O que ele vai fazer durante a parte da preparação? Identificar a análise das questões. Recebe os assuntos, identifica qual é a forma de analisar cada uma das questões. Faça a lista de todas as questões que lhe forem colocadas. À medida que estão a dizê-las, você escreve e reparte-as em subquestões. Em seguida, avalie e ordene as questões e tente trabalhar essas questões e as de outra parte. Esta ainda é a fase 1. Faça um plano estratégico, faça análise do conflito, identificando as causas fundamentais, avalie as forças e as fraquezas, o que é forte nesse grupo, o que é fraco, porque muitas vezes ao analisar, você está diante da negociação. Há aspectos que às vezes se consideram, como vulgarmente se diz, são coisas banais. Desenvolva estratégias acerca das concessões e opções, porque as pessoas cedem. Ok, se ele concordar, dar-me isto, eu também cedo esta parte. Então, olha para os aspectos positivos ou negativos. Olhe para o tempo, as pressões, as táticas, os estratagemas e como é que vai arcar, como você vai arcar com as táticas que às vezes uma parte apresenta e que são complicadas para a outra parte. É importante selecionar uma equipe apropriada. Nem todas as equipes sabem negociar. Em vez de negociar para um resultado positivo, levam o assunto, levam o problema ainda mais para o abismo. A segunda fase da negociação, depois de ter apresentado tudo, agora vamos pedir que cada parte apresente os seus pontos de vista. O que eles acham que é importante para satisfazer os seus interesses e também que justifica as suas razões. Por que essa parte está aqui a reivindicar este assunto? Você tem que conhecer todo esse contexto. Procure as pistas, estratégias e as abordagens da outra parte. Essa é a fase 2. A primeira fase é analisar as causas dos conflitos e também conhecer um pouco as necessidades de cada parte. A fase 3, mude para posições que oferecem mais benefícios à outra parte. Quando você está a negociar, estabeleça um tipo de negociação das possíveis alternativas. O negociador tem que estar à altura de oferecer aos seus negociandos as alternativas que podem ajudar a chegar a meios termos. A fase 4, que é já a parte da declaração do encerramento, é a parte em que se ajustam as posições e as propostas que possam ajudar as partes a chegar ao fecho, clarificar e aprovar os termos finais. Antes de chegar aos termos finais, que sempre tem que ser aspectos escritos, leia para cada parte aquilo que discutiram, aquilo que eles consideram que são os seus pontos fortes, que vão satisfazer os seus interesses, ou seja, as suas necessidades. E ouça se eles vão estar claros e também gratos por essa posição.
faça o mesmo com a outra parte, depois reúna as partes, para eles agora, frente a frente, fazer aquilo que, se fosse no tribunal, talvez pudesse ser uma cariação, mas ali já é uma negociação um pouco mais. Nessa altura, já na fase 4, as partes já estão um pouco mais relaxadas, porque já conseguiram cada um apresentar a sua posição, que ele acha que vai resolver o seu problema, e então, nessa altura, elabora-se o documento final. Um documento final clarifica-se e ficou aí, no final, a resolução de conflitos. Quando se assina um documento final, tem que haver uma fase de... O que é que vocês acham? Terminou? Terminou, então, suponhamos que o problema foi entre duas instituições. Chegaram a um entendimento comum. O negociador, assim, se retira e nunca mais é visto. Está certo? O que é que ele deve fazer? Deve... Além de assinar, muito bem, além de assinar o termo de responsabilidade, fazer o acompanhamento para verificar se houve um recuo naquilo que se tomou como decisão. E o documento da decisão, depois de elaborado, quem deve assinar? As partes intervenientes no processo. E se houver testemunhas, também devem assinar. E no fim, cada parte fica com uma cópia, outra fica com o negociador, para o possível acompanhamento. Nesta altura, doutora, o negociador não assina o documento? É parte nessa altura. Ele é parte, tem que assinar. Depois deles assinarem, também o negociador tem que assinar. Porque esse documento é dado uma cópia para cada uma das partes, cada uma das partes. O que vem aí é, assim, o que vem aqui é mais ou menos uma repetição e um reforço de cada fase, traçar o plano da negociação, construir a confiança, porque quando se trata com seres humanos, é preciso construir a confiança. Ao longo de muitos anos, eu trabalhei dirigindo o programa de criança em situação difícil dentro do Ministério da Assistência. Eu sou quadro do Minas. Então, no programa de separação de crianças dos seus pais ou familiares e sua reunificação, joga o papel da família e também o papel do Estado. Muitas vezes, os grupos chegavam à localização dos familiares e procedia-se à reunificação da criança. Mas passados 2 meses, ou mesmo 1 mês, a criança saiu já de casa, está na rua. Houve um período em que cá em Luanda tínhamos muitas crianças de rua. Por quê? Porque quando a criança está reunificada, muitas daquelas crianças viveram